vivências e construindo o nosso espaço. A gente teve um encontro, né, de manhã, às 10 horas, foi, enfim, lindíssimo, como esse vai ser, e agora começamos um segundo turno. Queria começar, já comecei, mas reforçar o agradecimento à Helga, que foi importante para que esse espaço, né, fosse ocupado aqui pelo nosso grupo, e principalmente a IWCA, que cedeu, né, tanto de manhã quanto agora à tarde, o espaço no stand para que a gente fizesse esse debate, né? E também agradecer à SIC, né, por promover esse encontro, já é clássico aí no mundo do café. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Essa mesa quem foi organizada, né, por mim, que tenho formação na antropologia, mas agora estou no universo do café, né, sou produtora e empreendedora também, como muitas de vocês, pela Ju Morgado, que é barista, consultora e autora do e-book Praxis, e da Rafa Pérez, que fez a nossa arte, né? A arte de divulgação. Ela é designer e também pesquisadora na área do gênero. Então, a mesa aconteceu, foi gestada num grupo que se chama Busekoff, e que reúne, né, mulheres orientadas aí pelo feminismo e todas do universo do café. Ele foi um intro gestado por lá, mas esse grupo é imenso, muitas das mulheres estão aqui, mas outras tantas não estão, ora porque não conseguiram, né, trabalhando, mas a gente entende que todas, de alguma forma, fazem parte desse esforço. Ju? Bem-vindos, né, todas as nossas participantes aí da roda e também a todas e todos que estão nos assistindo. Agora a gente está com 25 participantes, né, contando gente. É isso, a gente já tinha começado de manhã, a gente fez uma introdução, que inclusive vai ficar, acho, disponível, né, para a gente assistir depois, tanto da manhã quanto da tarde, essa roda. E acho que agrega um com o outro, né? Inclusive, tem pessoas que se conhecem de uma roda para outra, isso é bem legal. As histórias se cruzam, né? E, bom, eu vou apresentar para vocês as nossas participantes, nossas mulheres, dessa roda aqui de tarde. Nós temos 6 participantes. A gente hoje está com a Annalise Pereira, ela é de Manaus, instrutora certificada da SCA, e ela é sócia empresária do Como em Casa Café, além de competir em campeonatos, né, de barista e de café, por aí. A Brenda Matos, de Salvador, ela é empresária, dona do Xodó Café Especiais, além de ser fotógrafa, diretora de arte e audiovisual. A gente está com a Cristiane Zancanaro, a Cris. Ela é de Cristalina, Goiás. Cristalina, acertei, Cris? Eu moro em Brasília, mas a fazenda é em Cristalina. A fazenda é lá, pois é. Ela é produtora, empresária de cafés especiais e já venceu mais de 6 prêmios nacionais e internacionais, já perdeu a conta, pelos cafés da fazenda. A gente está com a Daniele Soares, também de Fortaleza. Ela é instrutora de barismo, mestre de torras e sócio fundadora da Amica Coffee House também. A gente está com a Giovana Vicentini, Gi, de Taubaté. Ela é barista, consultora e educadora de cafés especiais, além de ser criadora do Clube do Café, e ela também é certificada pela SCA. A gente também está com a Kívia Monique. Ela é de Belo Horizonte, é consultora, oferece treinamentos para cafeterias e também é fundadora e instrutora no projeto Jovens Baristas, além de empresária também do Café Utopia. Então, a gente está aí. A gente vai, na verdade, ouvir vocês. Vamos abrir agora para essa introdução breve que eu dei de cada uma se estender, para vocês contarem um pouco da vida de vocês, da vivência de vocês. Eu vou pela ordem, né? Pela ordem que eu acabei citando os nomes. Então, Annalise, se você quiser começar, a gente queria ouvir um pouquinho como é que foi sua trajetória no café,
como que é essa vivência como mulher nesse meio e o que você tem para trazer para a gente aprender, porque a gente sempre aprende mais, né? Ouvindo a história das outras. Oi, Juliana, boa tarde, pessoal. Meninos e meninas, estamos hoje aí com um público misto, né? Eu sou Analice Pereira, para quem ainda não me conhece. Muita gente não sabe, mas eu sou formada em administração, contabilidade, tenho pós-graduação em gestão de finanças, tenho mestrado em contabilidade e controladoria. Sou uma menina branca que sempre teve muitos privilégios, que passei cedo no concurso público e que ali, perto dos 30 anos, achou que nada estava fazendo muito sentido. E aí resolveu transformar um hobby numa parte muito importante da vida dela, que foi o café. Então, sempre gostei muito de café, gostava de viajar bastante, provava cafés especiais em outros locais, fora do Brasil, em outras cidades do Brasil. E aí foi realmente um hobby que foi tomando parte da minha vida. Então, em 2015, eu e meu marido, a gente abriu a Como em Casa. Era um espaço para 9 lugares e a gente trabalhava e saía para servir café para as pessoas de 5h30 da tarde até as 8h30 da noite, fazendo tudo na cafeteria. Então, era um espacinho só nosso, era aquele nosso momento de descanso, aquelas 3 horas ali que era realmente uma terapia. E aí, começou a aparecer cliente, começamos a fazer amizades, o negócio começou a crescer, começamos a contratar funcionários e a gente sempre buscou fazer tudo com muita qualidade, sempre realmente trabalhando com café especial, todo o início, então não tinha máquina de expresso, então a gente fazia só café coado, nosso foco era café coado no início, só que o negócio foi tomando uma proporção que a gente não imaginava e não esperava na realidade. A gente começou a fazer parcerias com outros baristas no Brasil, porque, assim, vocês não têm ideia do que é trazer café para Manaus, gente. Vocês não têm ideia. Assim, primeiro que as pessoas não queriam vender para a gente. Segundo que o frete é absurdo. É tranquilo você mandar de frete rodoviário aí no sul-sudeste. E aí, se for para o norte, a gente leva quase 30 dias para chegar. E aí, o café continua especial, depois de ele ter passado 30 dias no caminhão. Então, a gente pagava frete aéreo, fora o imposto que a gente paga, enfim, não é fácil. Quando eu digo assim que, não só de café, mas os outros insumos para cafeteria, foi muito difícil. Porque, inicialmente, ninguém queria vender para Manaus. Ninguém. A gente foi batendo ali na porta. Desde 2014, eu participo da SIC e foi um trabalho de formiguinha. E aí, sim, 2 anos depois, meio que deu um boom na cidade, porque aí o que abriu de cafeteria de café especial foi, assim, meio surreal, de você ter mais de 15 cafeterias, assim, abrindo em um ano. Da mesma forma que abriram, fecharam. Então, a gente percebe, assim, foi criada uma bolha, foi praticamente aqui em Manaus, mas a gente conseguiu se manter. No meio do caminho, pelo fato de eu gostar de me aprimorar e ter essa facilidade, acesso às coisas, então, consegui fazer os cursos da SCA, consegui fazer a certificação, e aí foi um pouco de apoio do meu esposo, apoio não, foi um empurrão, na realidade, a questão dos concursos. Hoje de manhã a gente falou muito daquela história da síndrome da impostora, né? A gente escutou muitas meninas falando, nossa, mas isso é muito real mesmo, gente, porque nunca na minha vida que eu ia pensar que eu ia competir. Gente, como que eu vou competir? Vou sair daqui de Manaus, lá para o final do mundo, né, para o interior de Minas, fazer café e competir. Não vou dar minha cara a tapa assim, gente. E aí meu marido, não, vamos, eu te ajudo, eu te apoio. E, gente, eu confesso que a competição que eu fiz em 2018 do Brewers foi um tapa na minha cara e foi, assim, para eu acordar. Porque eu não sei se vocês mencionaram que eu fiz questão de dizer que, enfim, menina branca com todos os privilégios e oportunidades possíveis. Então, eu nunca na minha vida tinha sentido o que era preconceito, até chegar no dia desse campeonato. Naquele momento de campeonato.
Primeiro que eu estava vindo de Manaus, quem é você vindo aí do norte? Você sabe fazer café? Que história é essa? Tipo, nem olhavam, sério, era muito tenso. E aí, para não fazer feio, eu me preparei, falei, não, tudo na minha vida tem toda uma preparação, eu não consigo cair de paraquedas num negócio assim, não. Tem toda uma preparação, se eu vou fazer realmente, então eu vou fazer da melhor forma possível. Então, vamos competir? Ok, então vamos lá, que eu não vou fazer feio. Essa é a minha orientação naquele momento, não fazer feio. Juliana, não me deixe falar muito. Pode. Então, assim, depois da minha primeira apresentação, as coisas mudaram muito, muito mesmo. Primeiro porque as pessoas me viram pela primeira vez, viram que era Analice, viram que ela tinha algum potencial, que ela sabia fazer café. Acho que teve um certo burburinho. Então, das pessoas, inclusive, me pararem na rua para falar comigo e me agradecer. E aí receber mensagens tanto de baristas do norte quanto do nordeste dizendo, nossa, que legal que você está aí, você não tem ideia do quanto é importante a sua presença aí. E aquilo ali, como eu falo para vocês, me mudou assim, porque eu nunca tinha percebido que eu poderia sofrer um tipo de preconceito, nunca tinha sido colocado numa situação dessa. E foi muito cruel. Esse mundo de campeonato é um mundo muito cruel dentro do barismo, sabe? Dentro do café especial. E poder chegar e representar não só as mulheres, mas como o Norte e o Nordeste, e fazer bem feito, e as pessoas perceberem que, opa, as coisas não funcionam só no eixo Sul-Sudeste. O Brasil não é só esse pedacinho, não. O Brasil é muito mais coisa. Tem muito mais gente, muito mais profissionais capacitados, competentes para fazer esse serviço, para fazer esse mercado acontecer. Entende? Eu acho assim que... E nisso tudo, acho que aproximou muito mais outros profissionais. A gente acaba atraindo gente boa, né? Então, Mari já trabalhou com a gente aqui, a própria Giovana teve uma época que ela ficou meio... teve que sair de uma cafeteria e chegou a fazer freela com a gente. A gente sempre tentou trazer o máximo possível de profissionais para a região, para a gente... Porque, assim, café especial é educação também, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito através da educação. E a gente sempre trabalhou com parcerias, então Maria Mion também já veio aqui. E, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente faz com o pé no chão, tentando movimentar o mercado dessa forma e cada vez mais conscientes do nosso papel, né? Eu acho que o mais importante é isso. Acho que foi uma coisa que apareceu meio de repente na minha vida, mas que me mudou muito, me mudou demais, me mudou profundamente, e que eu fico muito feliz de saber que também acabei mudando e contribuindo a vida de outras pessoas, ajudando. Então, é um ciclo, é uma coisa muito boa, muito legal, mas que ainda tem muita coisa para acontecer. A gente precisa trabalhar muito, 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 muito para poder fazer com que as coisas realmente melhorem, não só para quem tem as oportunidades de maneira mais fácil, mas para todos, né? Então, acho que é isso que hoje eu tento buscar no café especial aqui na nossa vida, na nossa cafeteria e com as nossas relações. Acho que é um pouquinho assim, Juliana, para não estender tanto. Então, tá ótimo. Obrigada, Annalise. Obrigada, Annalise. Ótimo. A gente... Agora vamos para a Brenda. Que está aí. Oi, Brenda. Gente, estão me ouvindo? Pronto, estamos. Tá. Por favor. Então, vamos lá. Meu nome é Brenda Matos, eu sou baiana, sou natural de Itabuna, Bahia, que é no sul da Bahia. Atualmente eu moro em Salvador, na capital. Eu vim para cá, contando um pouquinho da minha trajetória, eu vim para cá tem uns 3 anos, mais ou menos. E foi mais ou menos nessa época que eu entrei no mundo do café especial. Eu sou formada em comunicação social, então sou comunicóloga.
Trabalhei desde o início da faculdade com fotografia, que é a área que eu mais me identifico, essa área de imagem. Então, hoje, eu basicamente atuo como fotógrafa, como diretora de arte, como a gente falou, como designer também. Tenho a Xodó Cafés Especiais, que surgiu de um desejo muito particular de ter aqui algo que eu não encontrava. Então, assim, apesar da Bahia ser um grande centro de cafés, tem Piatã, tem vários outros lugares que tem cafés incríveis, o consumo de café especial aqui ainda não está tanto, sabe? As pessoas ainda não conhecem, as pessoas ainda não consomem, ainda não apoiam esse mercado, justamente porque elas não conhecem, nunca tiveram acesso, não teve ninguém para chegar e falar, ó, gente, é desse jeito, pode ser desse jeito, café não é só amargor, café não é aquilo que você encontra no mercado, sabe? Então, a gente basicamente não tem referências, assim, são poucas as referências. Agora que tá surgindo uma galera e tal, que a galera começa a se conectar, começa a trocar figurinhas e tentar fazer rodar esse mercado de fato. Então, assim, quando eu comecei com a marca, na real já é a segunda reformulação da marca, já teve outros nomes anteriores, já teve outros produtos anteriores. Eu comecei trabalhando com Cold Brew, que era algo totalmente desconhecido aqui, mas é algo que faz muito sentido, porque café gelado na Bahia, um calor absurdo, então faz o maior sentido. E as pessoas tiveram uma aderência massa na época que eu comecei, mas também, assim, sempre é um looping. Eu moro perto do aeroporto, se vocês estiverem ouvindo um barulho de avião, acabou de passar. Mas, enfim, é esse pioneirismo que rola. Assim, eu me sinto muito água mole em pedra dura, às vezes, porque são poucas as pessoas, são poucos os empreendimentos, são poucas as cafeterias, de fato, de cafés especiais. Tem Carla Lima, que é daqui, que agora ela está em São Paulo, está tornando em São Paulo, então estou me sentindo profundamente abandonada. Mas eu acredito que é isso. O meu propósito, vamos dizer assim, com o Xodó, com tudo isso, é de fato comunicar, assim, o que eu sei fazer, que é a parte da comunicação, que é a parte de fotografia, de vídeo, de design gráfico, de identidade visual. As coisas do Xodó, tudo sou eu que construo. Eu tenho auxílio de amigos, tenho auxílio do meu namorado, que é videomaker também. E eu quero trazer isso para muita gente, esse comunicar, sabe? Comunicar o café especial. Então, usar o que eu tenho, usar o que eu sei, usar de fato o que eu estudei até aqui para conseguir trazer essa mudança, porque eu acredito que se de fato a comunicação ela for direcionada para tal âmbito, que seja uma comunicação acessível, que não seja nada tão glamourizado como muitas vezes acaba sendo o mundo do café especial, que é super especial e as pessoas já se sentem distantes. A minha intenção é trazer justamente o oposto, trazer o que é próximo, trazer o que é afeto, trazer o que é aconchego. Daí também vem o nome da marca, né, que é Xodó, que é... Quem é que não gosta de um xodó? Quem não sabe, não sei se todo mundo está familiarizado com o vocabulário. Xodó é um carinho, é um abraço, é um aconchego, é uma gíria nordestina. Então, eu acredito que é isso. Não sei mais o que falar. Obrigada, Brenda. Nada. Tá travando? Não sei. Você tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Tá, Obrigada, sim. Brenda. Vamos seguir aí com a Cris. Cris. Oi, pessoal. Tá.
On. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou de formação, eu sou advogada. Então, eu comecei trabalhando como advogada 2 anos e desanimei completamente, né? Porque a gente vê que a justiça de Deus não é a justiça dos homens, né? E aí eu fui trabalhar na empresa do meu pai, né? Meu pai é produtor rural desde sempre. A gente veio do sul, tinha uma fazenda, ele comprou essa fazenda aqui na época que meu irmão ia estudar para o 3º ano, porque não tinha como a gente estudar em faculdade lá. Então, a gente sempre mexeu com agronegócio. E aí, depois de eu ter passado essa decepção, né, no direito, eu fui trabalhar com ele mais na área de direito. Eu cuidava de toda a parte trabalhista, da empresa, e fui a primeira a implementar o cartão de pronto na fazenda e tal. Quando eu fiz uma viagem em 2013 para o Chile, a gente já plantava café na fazenda. A gente começou a plantar café em 2009 na fazenda. Por uma questão de ser mais seguro, porque você podia fazer travas futuras e etc., eu me apaixonei pelo mundo dos vinhos e, como a gente tinha um café, eu falei, uai, deixa eu ir atrás disso também, né? E fiquei completamente apaixonada. O bichinho do café me picou assim mesmo, né? E eu engravidei do Felipe, eu acho que também veio uma sensibilidade muito grande, né? Com a gestação e tudo. Então, ali dentro da fazenda, eu comecei a ver o que a gente já produzia, a gente estava fazendo o plantio dos nossos últimos talhões, e eu comecei a pedir para eles... Só um minuto, gente, que é meu filho. Filhinha, a mamãe está numa palestra. É trabalho, ó. Fala oi. Oi. Deixa a mamãe trabalhar agora. Vai lá com o seu maninho. Faz Desculpa, parte, Cris. É assim mesmo. É isso. Então, e aí na fazenda eu comecei a pedir para separarem os lotes. Então, eu vejo na minha trajetória essa transição de carreira e eu como um grande marco ali na fazenda, em que que eu consegui fazer com que a minha família visse que a gente produzisse café especial, né? Porque até a colheita ela era feita... meu irmão agrônomo, ele nem se ligava muito em variedade do palma com catuaí, ele colhia tudo junto e misturava. Eu falava, nossa, você já está fazendo um blend aqui no terreiro, né? E aí eu fui indo atrás, né, para me especializar. Quando o Felipe tinha 7 meses, eu fui para São Paulo, fui fazer um curso de barista júnior, fiz um curso de análise sensorial e fui me aprimorando. O que eu queria mesmo dividir muito com vocês, que eu acho que aqui, né, porque a minha empresa é familiar, né, nós somos 7, tem meu pai, minha mãe, meu irmão, e nós somos 4 mulheres. Mas eu sou das meninas a que é mais ferrenha, assim, em lutar pelos nossos direitos de mulher ali. Eu falo que eu não tenho nenhum filho, nenhuma filha, só tenho 3 meninos, mas eu quero muito que isso seja resguardado para as minhas sobrinhas, né? Então, as coisas que eu passo ali dentro na parte empresarial, né? Então, assim, porque o pessoal acha que, de repente, por vir de uma família com posses e etc., a coisa é fácil. Não é. Eu demorei muito para conseguir, por exemplo, a minha inscrição estadual dentro da minha família, né? Porque eles falavam que que ia dar muito trabalho e que meu pai tinha. Quando meu sobrinho começou a plantar hortifruti, e era no terreno vizinho, era no Distrito Federal, logo foi aberta uma outra inscrição estadual. E aí eu falei, uai, eu estou querendo pedir uma inscrição estadual para eu vender os cafés, que assim, os cafés especiais, eles são todos hoje no meu nome, entendeu? E aí eu só consegui isso depois que um projeto do meu sobrinho, de hortifruti, conseguiu a inscrição estadual, e aí que eu consegui ocupar esse meu espaço e ter uma inscrição estadual no meu nome, né? Então, eu nem consultei depois meu pai, meu irmão, nem nada. Eu fui lá para o contador e falei, agora que ele tem, eu quero a minha também, entendeu? Então, assim, é difícil,
né? Eu falo que isso marcou muito. Se vocês veem o prêmio Florada, o primeiro prêmio Florada, ele está no nome ainda da Fazenda. O segundo já está em Parceria Agrícola Zancanaro, que é a área hoje destinada para mim, pela qual pela qual eu tenho hoje a minha inscrição estadual. Então, assim, a gente ser reconhecida dentro de uma própria família conservadora, italiana, né, com esse espaço, né, para mim é uma coisa assim muito importante, né? E eu tenho essa síndrome de... Eu nem sabia, né? Fui pesquisar na internet hoje que era a síndrome do impostor. Mas é que, como eu não tenho tanta qualificação técnica, não sou agrônoma, então, assim, na fazenda, quando eu sento, geralmente estão em 15 homens e eu só, né? E eu tô lá falando sobre café especial, sobre fazer café de qualidade, sobre pós-colheita, sobre isso. E aí é bem complicado, né? E quando vem o reconhecimento dos prêmios, ou de outras pessoas, ou de amigos, né? Eu falo, nossa, eu estou no caminho certo. Então, assim, é impressionante como realmente eu mesma não me dou o devido valor, como preciso, às vezes, ter uma cadeia igual, por isso que eu falei para ela, o tanto que é importante a gente ter rodas de conversas assim, porque a gente acaba achando que a gente vale menos do que é, né? Ali na fazenda, eu tento ao máximo conseguir que a gente contrate as mulheres, né? Eu consigo contratar na época da colheita, e esse ano eu consegui a minha primeira operadora de trator, entendeu? Mas é uma coisa que eu estou construindo dentro da empresa, né? A cada dia. Então, assim, são desafios que eu vejo muito, muito fortes, né? A moça é um anjo, a Cíntia, né? Ela dorme na fazenda dentro do alojamento, né? Porque hoje em dia a gente tem condições de ter um alojamento próprio só para mulheres, porque teve época que a gente ainda não tinha, era só para homens, então hoje em dia a gente tem a estrutura para oferecer essa segurança para as mulheres, né? Eu acho que é isso. Lembra mais alguma coisa, Ju? Hoje em dia a gente tem a torrefação também, que é um sonho nosso, que minha mãe queria ter o nosso café torrado, a gente torra 3 cafés, né? É muito difícil fazer a nossa região ser vista, como a Ana Alice falou, né? Como a Brenda falou, eu sou de Cristalina, Goiás, né? Então tem gente que acha que Goiás não tem nem café, o que dirá café especial, né? Esse ano a gente conseguiu produzir 2 cafés de 85 pontos, então, assim, superiores a 85 pontos, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que aí eu estou seguindo. E eu falo assim, às vezes a gente fica se sentindo sozinha, mas é muito importante ter uma roda de conversa, assim, para a gente se motivar, né? Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo mais depois. E 2 cafés da Cris acabaram de entrar no COI também. A gente ganhou já... Legal. A gente já ganhou 6 prêmios ILE, 1 nacional, 5, né, regionais e 1 nacional. A gente já ganhou 3 vezes o concurso Florada, e agora, pelo segundo ano, a gente entra entre os 150 melhores cafés do COI. Então, estamos colocando Goiás aí no mapa, né, de cafés especiais, com todo o cuidado do mundo, né? E é isso que eu falo, eu acho que o que eu queria mais colocar é do desafio familiar, como empresária, dentro de uma estrutura ali dos desafios que a gente tem, né? Tanto a contratação de mão de obra feminina, quanto de fazer com que as mulheres sejam parte, né, no momento de decisão ali, né? Obrigada, Cris. Obrigada. Agora vamos seguir para a Daniele Soares. Tá? O áudio tá aí? Não sei. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bom? Tudo bom, gente. Boa tarde. Vou aqui fazer um cronômetro aqui, vou tentar resumir a história, porque a minha história, na verdade, no café, ela se resume também à trajetória da cafeteria, da nossa cafeteria, que é a Mica, que eu mantenho com minha irmã, que ela não é sócia no papel, mas ela é sócia e
trabalho dela foi fundamental para a gente chegar aqui há quase 8 anos. Eu sou formada em publicidade, para situar aqui, eu sou formada em publicidade. Esse bichinho louco aí do café me mordeu também, e eu digo louco porque a gente precisa trabalhar café, tem uma certa loucura, ponto, assim, bem grande de loucura, na verdade, principalmente trabalhar café especial. E eu não me via, eu passei muito tempo trabalhando com publicidade, desde os primeiros anos de faculdade, fiz estágios, trabalhei na iniciativa privada, trabalhei dentro de universidades com projetos de pesquisa, mas chegou um ponto que o meu hobby também, café, começou a ficar muito importante, a ponto de fazer vários cursos, e eu fui fazendo cursos como um hobby, né? E aí foi ficando muito mais sério, participando de Semana Internacional do Café, conhecendo pessoas, e aí, de repente, vamos abrir uma cafeteria. E aí a gente começou a fazer esse projeto da cafeteria por quase 2 anos, né? 2 anos estudando para abrir uma cafeteria focada em cafés especiais, e isso era início de 2013. E não existia nada parecido em Fortaleza. Depois, assim, em questão de alguns meses, pouco mais de um ano, como a história da Alice parece muito com a minha, tirando a parte das competições, porque isso eu não tenho coragem de fazer. Dá muito trabalho, já dá muito trabalho cuidar de cafeteria, ainda mais ser competidora, que você vai ser quase um atleta, você tem que dedicar tempo para treinar, né? E aí eu fiz uma vez e digo, não, isso aí não é para mim, não. Então, a gente abriu a cafeteria servindo cafés de várias torrefações do Brasil todo, então a gente comprou de todos os lugares. Eu tive a mesma dificuldade que a Alice teve. Eu vi assim, as dificuldades do tamanho do nosso país, das cargas tributárias, tudo muito difícil. Mas a gente foi levando. Começamos também a dar aulas, né? Eu comecei a me tornar instrutora também, comecei a fazer os cursos da SCA. Agora eu meio que parei por conta da pandemia, mas até esse ano a gente estava se aproximando de ter todos os profissionais para futuramente ser um lugar também que possa fazer esse treinamento, certificar, porque as pessoas veem muito a gente com essa pegada educacional também, não só como uma cafeteria, mas como um lugar também de cursos. Então, a gente sempre tenta trazer profissionais para agregar conhecimento, não só para os profissionais da nossa cafeteria, mas para as outras pessoas também ao redor. A gente tenta manter um vínculo de união com as outras cafeterias, principalmente num momento como esse, que é um momento muito difícil. Então, a gente meio que tem um grupo de apoio, né? Tem que conversar, tem que se apoiar nesse momento que é muito difícil para a gente. E a partir de 2017, a gente começou a torrar, justamente por conta dessa dificuldade que a gente tinha de comprar cafés. Eu já me peguei chorando em transportadora, porque não queriam liberar a nossa mercadoria. A gente tinha que fechar a cafeteria porque não tinha café, porque não tinha chegado. Então, a gente, não, vamos torrar nosso próprio café. Então, começamos a garimpar café no Brasil todo, e hoje temos 3 anos de torrefação também, que é uma das atividades que eu mais gosto, na verdade. E é isso, a Mica tem sobrevivido aí às crises, às pandemias e tudo mais, mas eu nunca tinha, isso foi bem recente, eu sou uma pessoa muito desatenta, por isso que piscianos são desatentos. Então, você pode desmaiar do meu lado que eu não vou perceber. Então, eu não era uma pessoa que percebia muito o preconceito com as mulheres. Até que as pessoas começaram a perguntar, olha, mas você não viu aquela situação? Aconteceu isso, você não achou estranho? E aí eu comecei a pensar, poxa, realmente, agora eu vou começar a colocar
e observar melhor as coisas que acontecem ao meu redor, porque realmente tem alguns pontos em que é estranho. E como todo mundo também, eu tive também a mesma síndrome também, sempre tenho, de vez em quando eu tenho que dar uma sacudida, dizer assim, peraí, mulher, olha o que você está fazendo, te valoriza, porque eu também sinto isso às vezes pessoas próximas de mim também sentem, e é incrível como isso é forte, e às vezes derruba um pouco as pessoas. E aí eu comecei a ser mais atenta, foi até as pessoas próximas, mulheres próximas a mim, dizem, olha, fulano fez isso não se faz, olha só como é que ele trata fulano de tal. Então, aí eu comecei realmente a observar que é realmente um ambiente muito masculino, que a gente tem que todo dia se mostrar o seu valor. Isso é cansativo, porque a gente também tem nossas funções. Eu acho que, sim, o meu privilégio hoje é ter a segurança também da minha família, ser uma pessoa solteira, então eu fico imaginando tudo isso se eu tivesse uma família, seria muito mais difícil ainda. Então, eu fico pensando nas que são mães, como é difícil. E aí você vai ter que vencer pandemia, vencer o machismo, a crise econômica, você tem que ter tempo para sua família. Nossa, é uma coisa que vai além, assim, que eu acho que os homens não sentem tanto quanto a gente. A gente tem um peso maior nas costas. E isso é cansativo, ainda mais agora. Então, vendo vocês conversando, vendo a história de cada uma, me deu até um pouco mais de força agora, porque esse momento realmente é um momento muito complicado para todo mundo. E acho que é isso, eu tentei resumir o máximo possível. Obrigada, Daniele. É verdade. Vamos falar com a Gi agora. Gi, tá áudio Ai, aí. não sei se eu consigo falar. Bom, antes de começar, eu queria aproveitar o final da fala da Daniele e falar que é uma honra, assim, estar com mulheres tão incríveis numa roda assim tão maravilhosa. Muitas delas eu acompanho já há um tempo, como a Cris, e a própria Annelise, e outras eu estou conhecendo agora e já estão me inspirando mesmo. É muito gratificante ter a fala de vocês, assim, porque realmente dá aquela, ufa, vamos continuar, né? Que é a gente junto é mais fácil de seguir. Eu sou barista, eu sou de Brasília, atualmente eu moro em Taubaté. Eu comecei a estudar café em 2013, eu fazia publicidade e propaganda, então algumas aí também eu me identifiquei, porque ainda na faculdade eu não me via trabalhando com aquilo. Eu sofri assédio em agências, então isso foi muito difícil para eu. Eu pensei, eu não vou seguir nisso, não dá. E eu pensei que no café eu não passaria por isso. Quando eu comecei a finalizar meu TCC, eu escolhi o café. Eu fiz uma pesquisa de campo com baristas e consumidores de café em Brasília, com foco na perspectiva de cada um em relação àquilo, porque Brasília estava começando a pegada de cafés especiais, a gente já estava com cafeterias com um tempo assim de casa, que era objeto encontrado, e outras abrindo como clandestino, que a Mari até comentou mais cedo. E em 2015, eu apresentei meu TCC, me formei, tirei o meu certificado com a Casa do Barista, e foi muito especial também, porque na época o Emílio e o Jean queriam mais mulheres formadas como baristas. E eles entraram em contato comigo por meio de uma amiga em comum, e eu me formei pela Casa do Barista, tenho muito orgulho disso, porque realmente é um espaço que ensina mais do que você fazer café, mas assim, a ser um barista mais humano. Eu acho que eles sempre pegam bastante nessa questão da educação e do respeito, e isso eu levo comigo todos os dias. Depois eu comecei a trabalhar em Brasília mesmo, fui para a Austrália em 2017 com a ideia, assim,
para ser bem sincera, Brasília, eu hoje tenho consciência da bolha que eu me envolvi, porque a gente tem em Brasília possibilidades assim de maquinário, de cafés, como vocês mesmos colocaram. É muito mais difícil em outros lugares, e Brasília tem essa, digamos, pontapé inicial. E quando eu fui para a Austrália, eu também estava em uma situação bem privilegiada. Eu sempre falo isso, você ser o melhor barista na Austrália é o mínimo. Então, tipo, eu me dei conta de que eu precisava, digamos assim, ser ainda mais. Então, começou um pouco a síndrome do impostor ali, mas eu já tinha um pouco, como todo mundo. Antes de eu ir para a Austrália, eu não conseguia dizer que eu era barista, porque para mim barista era quem tinha experiência, quem já trabalhava há um tempo. Então, para mim, assim, mínimo era pelo menos 3 anos para eu dizer que eu sou barista. E o reconhecimento veio de um homem. Isso é uma coisa que eu falo também muito, porque eu sei que isso faz parte das raízes, assim, de você, tipo, visão paterna, de você ser, digamos assim, reconhecido e valorizado. E ele falou, você é tão barista quanto eu. Ele era o barista-chefe da cafeteria que eu trabalhei na Austrália, e ele era, assim, eu era o braço direito e esquerdo dele, assim, ele realmente, a gente trabalhava muito bem. Ele era da Indonésia. E quando eu voltei para o Brasil, passei por mais um desafio, que eu vim para Taubaté, e Taubaté, assim, é São Paulo, mas ainda é interior do Brasil. A primeira SIC que eu participei, eu inclusive quis falar para as pessoas, cara, São Paulo é São Paulo capital. Você vai um pouquinho mais para o interior, você não vai encontrar o mesmo tipo de cultura de consumo. Aqui em Taubaté, quando eu cheguei, tinha acabado de abrir uma cafeteria que vende cafés especiais, mas o que basicamente é o forte assim é bebidas com leite, Nutella e tal. E eu passei por mais um desafio, digamos assim, que era desapegar um pouco da teoria italiana, do espresso 30 centímetros, cappuccino italiano, e abraçar a causa da Nutella e aceitar que é o que o consumidor quer e, tipo, a gente tentar conversar com ele, tentar dialogar, tentar ter essa troca, e só assim para conseguir realmente introduzir o café especial no mercado que não está ainda tão envolvido com isso ou acostumado mesmo. Com isso, eu criei o Clube do Café, que são encontros mensais. A gente faz sempre uma curadoria, a Ju participa comigo em Brasília, quer dizer, ela faz em Brasília e eu faço Taubaté. E a gente seleciona cafés do Brasil todo. Eu tenho cuidado de trazer cafés de regiões mais distantes. Eu já trouxe da Cáfia, de Recife, quero muito trazer de Manaus, e é um prazer assim ter o contato de vocês, porque eu quero trazer o cafés para Taubaté e para as pessoas terem contato com isso. Assim. Aqui é um mercado que está ainda muito pequeno, o clube já vai fazer 2 anos e a gente tem um grupo legal de 7 consumidores de café especial. Eu tento sempre trazer mais pessoas, mas ainda eles são os que estão desde o começo, os coffee lovers de Taubaté. E acho que, bom, além disso, eu busquei certificações da SCA, que eu acredito que a mim ainda tenho intenção de voltar a morar fora, mas por enquanto estou em Taubaté. Dou cursos, treinamentos, pensando nessa parte de divulgar o café especial. E acho que é basicamente isso. Não sei se eu tenho mais para acrescentar. Sempre mais a acrescentar, sempre. Muito obrigada, Gi. Vamos para a Kivian agora. Kivian tá aí, ouvindo a gente? Estou aqui. Olá. Oi. Vamos lá. Então, gente, meu nome é Kivian Manique, eu sou de Belo Horizonte, Minas. Eu estou no ramo do café já tem 6 anos.
comecei numa empresa de café gourmet como recepcionista. E aí, como sempre, eu acho que acaba que é para todo mundo que continua no ramo, é aquele amor à primeira vista, né? A gente tem o primeiro contato, entende como que funciona e logo vem a paixão, de fato. Pelo menos comigo foi assim. E rapidamente eu ganhei um curso de barista dentro da empresa, porque eles viram o meu interesse. E a empresa também, ela, além de produzir o próprio café, né, que é lá numa fazenda no sul de Minas, então tinha o controle de qualidade, então eu, através do David, que era o responsável por isso dentro da empresa, eu tive um acesso a todas essas informações que acaba que concursos, né, tudo muito caro, porque a gente sabe que as coisas no café, para a gente adquirir conhecimento, a gente paga um custo realmente muito alto. Eu sou de periferia, né? Eu vim de periferia, hoje eu não moro mais, então acaba que essa realidade do café, esse nível de profissionalismo, para mim, era totalmente fora, surreal. Então, tipo assim, para quem recebe um salário mínimo, pagar R$800, R$900 num curso de café, surreal, né? Minha mãe falou um trem desse que a minha mãe, na época, até me batia. Cheio de coisa para fazer. Ela travou? Acho que travou. Kívia? Acho que ela travou. Achei que tinha sido eu. Eu achei também que tinha travado. Porque a gente espera uns minutinhos, vamos ver se ela consegue restabelecer a conexão. Ela estava na cafeteria, né? Sim, ela está. Acho que ela caiu. Caiu, Vamos ver né? se ela volta, né? Ah, voltou. Foi pesado que eu falei, caí. Continua, fica à vontade. Falou da Então, mãe, caiu. Né? É, Então, eu tive, aí com 4 anos de empresa, eu fiquei responsável pela logística, tanto interna quanto externa, que a empresa começou a exportar. E aí foram vários conhecimentos aí a partir de café gourmet. E aí, em 2017, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa de cafés especiais. E aí, como barista, né, doida, tinha um torrador lá dentro, me apaixonei total e fui sair dessa empresa de 4 anos e fui trabalhar lá. E lá eu comecei como barista, e aí logo uns 3, 4 meses eu assumi a administração e aprendi torra, né? Me tornei mestre de torra nessa época e comecei o projeto Jovens Baristas, que é o projeto que eu tenho até hoje. Na época eu trabalhava na cafeteria do produtor, só que com menos de um ano a pessoa que estava responsável pela cafeteria não queria mais ficar no Brasil, foi embora. E como é que eu ia ficar? Tinha acabado de sair do emprego e tinha começado um projeto social e ele me confiou a estrutura que eu precisava para fazer esse projeto acontecer. E aí eu continuei. Então ele foi, eu aluguei outro espaço, mantive o projeto Jovens Baristas por um ano, sem nenhum tipo de apoio, nem nada, dando as minhas consultorias, os meus cursos, e com isso eu formei a minha primeira turma, no ano passado. E no final do ano, engraçado que quando eu formei o JB, quando eu comecei a fazer os Jovens Baristas, o intuito era aquela parte que eu contei para vocês no início, né? Que para uma pessoa que vem de baixa renda, claro que se ela quiser, ela vai fazer, ela vai juntar o dinheiro e vai fazer o investimento, mas a gente sabe que profissionalizar na área é caro. Então, eu pensei em disponibilizar para as pessoas que tinham uma história de vida parecida com a minha, que não estou falando que eu sei que tem várias pessoas que têm condições de vida aí que acabam sendo muito mais marginalizadas, né, e estão muito mais vulneráveis à opinião da sociedade,
Mas eu sou mulher, eu sou preta, eu sou mãe solteira, eu vim de periferia, então eu tenho uma carga, eu consigo sentir aqui, ó, um pouquinho da carga social, do que é, como chegar lá. Eles não dão caminho para a gente, eles não falam nada. Até onde você chegar é sorte sua, de certa forma. Então, eu queria compartilhar o que eu ganhei, porque eu falo que foi ganhado, que o que David me deu, eu queria passar para frente. Então, eu continuei estudando, continuei me profissionalizando, aperfeiçoando o que eu comecei, e o JB nasceu no intuito de compartilhar. Ele é um curso 100% gratuito, e eu decidi que eu ia dar para outras pessoas que estivessem dispostas, é claro, assim como eu também estava, porque não adianta você dar oportunidade se a pessoa não vai fazer nada com ela. Então, eu queria, de fato, que fizesse a diferença na vida das pessoas, assim como o café fez na minha. Inclusive, a Dani, ela está até com a camisa lá do Café Melhora Tudo, que foi no nosso stand do ano passado que a gente vendeu. E o Café Melhora Tudo, o café transforma vidas. Então, foi nesse intuito que a gente começou e conseguimos, né? Porque quando eu fechei a primeira turma, eu senti que, de fato, era real. Então, eu vi pessoas ali que as experiências que tinha era de caixa, de supermercado, era de garçom, meus alunos trans trabalhando de garçom na madrugada, até 5, 4 horas da manhã, sem alimentação. E quando eu vi que eu consegui dar oportunidade para essas pessoas, através do conhecimento que eu compartilhei com elas, e a indicação, né, do que eu tinha conquistado com o peso do meu nome no mercado, eu vi que dá certo demais, funciona muito. Então, tipo assim, eu vejo os meninos trabalhando tipo, de segunda a sexta, segunda a sábado no máximo, ganhando mais de um salário mínimo, tendo condições de fazer freela e tudo. Gente, você falar R$ 1.500, R$ 1.300 é pouco. Se a gente for parar para olhar um custo de vida, pouco. Mas vocês não sabem o que é R$ 1.300 mudar a história de uma pessoa. Muda tudo, muda uma rotina. A pessoa consegue se alimentar porque ela tem condições de comprar a própria comida. Ela consegue sair da casa dos pais, onde não tem uma boa relação, justamente por questão de gênero ou por questão de opção sexual. Elas precisam disso para poder dar o primeiro passo. E, de fato, acontece. E quando eu acabei a primeira turma, que eu fiz sem ajuda nenhuma, principalmente eu não quis pedir, porque eu não sabia se ia dar certo. Então, tipo assim, você como projeto social, como ONG, chegar a botar a cara em empresa, pedir doação para ajudar a manter projetos, isso é muito sério. Eu achava isso muito pesado, porque eu tinha medo de chamar a responsabilidade, falar para geral, gente, vem cá, bota dinheiro aqui, vou formar pessoas e tudo. E eu não consegui. O meu medo era de falhar, sabe? Porque eu não sabia se tinha como. Porque, assim, tem o Fazedores de Café, né, que é lá em São Paulo, nunca tive contato, de fato, mas acompanhava os trabalhos. Aí você para e pensa, eu, de periferia, salário pequeno, filho para criar, vou montar um projeto, vou ajudar um monte de gente, com que dinheiro? Falei, não, vou fazer primeiro, vou lutar com o que eu tenho na mão, e se der certo, eu corro atrás de alguma forma de melhorar isso. E deu certo. Antes do final da turma, 95% estava todo mundo trabalhando, que o povo começou a saber da probabilidade, da qualidade técnica que eu tinha passado, que eu consegui, né, passar para os meus alunos, e acabou que isso se tornou, eu acho que hoje é a nossa marca, e eu fico muito feliz por isso. E no final do ano, eu comecei a perceber que, por mais que eu tinha tudo, eu tinha mais de 35 métodos, eu tenho, graças a Deus, o Márcio conseguiu me dar essa estrutura, tipo Moinho Ban, Moinho Breville, moinhos profissionais de máquina, eu tinha tudo. Só que eu não tinha uma cafeteria. Por mais que eu ensinasse as técnicas, ficou faltando, sabe? Aquele tato, aquela noção de preparar a comida e servir o café ao mesmo tempo, se preparar ou preocupar com uma organização como um todo, preocupar com a administração, o que é um desperdício, o que não é, o cliente pode esperar, não pode, como tratar com uma pessoa que não conhece. Faltou, eu não tinha essa estrutura. E no final do ano, eu vou falar para vocês que foi Deus, porque eu mesmo não tenho condições nenhuma. Apareceu uma pessoa, que hoje ele é meu sócio, Weber,
ficou apaixonado pelo projeto e falou, e aí, quer montar uma cafeteria comigo? Falei, claro que eu quero montar uma cafeteria com você. Era tudo que eu estava precisando naquele momento. E começamos. A obra começou em outubro e ela ficou pronta no dia 20 de março, que foi quando soltou a ordem de fechamento aqui em Belo Horizonte para a pandemia. Ou seja, é batalha atrás de batalha, né? Só que a loja estava pronta, a gente não parou, negociamos aluguel, ficamos muito tempo atrasados, inclusive estamos até hoje. Não entregamos a loja, porque eu falei que eu não ia parar, não tinha nem condições. Eu custei conseguir minha cafeteria, eu ia desistir disso, jamais. E aí fui dando cursos, dando consultorias, mesmo em lockdown, que a cidade ficou parada. E agora, em agosto, nós voltamos de novo. As aulas ainda estão paradas, né? Porque eu ainda estou reorganizando toda a estrutura de funcionamento para os meninos, viabilizando as questões psicológicas, né? Porque no curso a gente também tem um acompanhamento, para ver a condição de cada um de voltar dentro da situação que a gente está. Mas hoje, vocês verem aqui, eu estou na cafeteria, a gente está funcionando de acordo com a forma que dá e a gente não vai parar. Então, assim, é muito... Eu poderia perder horas aqui falando o quanto é difícil ser mulher negra, administrando, sendo empresária, fazendo, mas é tanta questão que eu acho que não vale nem tempo. Eu acho que é mais fácil para mim compartilhar com vocês o que eu conquistei, o que eu estou conseguindo. Porque acaba que a dificuldade, nós somos mulheres, nós sabemos. É claro que cada uma vive no seu... Tem a sua cultura, né? Tem as questões sociais aí das suas cidades. Eu sei que não é fácil, mas a única coisa que eu posso falar para vocês é: vamos tirar o foco do problema. As pessoas já estão focadas nisso, em colocar problemas na gente, colocar como se a gente fosse o foco disso. Vamos nos ver como solução. É isso que eu faço todos os dias. Então, principalmente quando eu vejo o que isso implica na vida de outra pessoa. Então, por mais que a gente esteja lutando, por mais que esteja sendo difícil, nós somos solução, de fato. É isso. Obrigada, Kívia. Nada. Foi puxada essa fala da Kívia, agora até arrepiei. A gente... Anne quer emendar aí, para a gente seguir com a nossa perguntinha aqui? Ganhar. Eu acho que várias costuras, né, com a mesa da manhã, eu não vamos deixar para fazer isso mais ao final, mas ainda estou impactada com a fala da nós somos a solução, é realmente um mantra, né? O pessoal aí do pode botar, né? Nós somos a solução, assinado Vivian, numa camiseta ia fazer muita diferença, né? Porque às vezes a gente se apega muito nas dificuldades e faz parte do nosso papel também olhar para elas, né, em perspectiva, até para reconhecer, né, os privilégios e, enfim, as discriminações, como ressaltaram todas vocês, né, em alguma parte das suas falas, né? Tem uma fala também que a Gi Serrano, que falou de manhã, trouxe, né? Ela falou assim: eu comecei a fazer café, mas é ele que me fez também, né? Então, ouvindo, eu achei muito bonita a forma como ela sintetizou, né? A relação com o café, né? E ouvindo todas essas histórias de transição e esses recomeços, acho que ajudam às vezes a gente a pensar que não tem nada para oferecer, ou que tem que fazer tudo de novo, ou que tem que se sente insegura, né, em entrar num universo que parece estar tão consolidado e consolidado por homens brancos, principalmente. Então, acho que essa síndrome, ela um pouco encontra no café, né, uma possibilidade de ação, né, de reconstruir histórias e fazer diferença, né? Outra coisa que acho que a Kívia falou lindamente é do conhecimento, que a gente, por fazer essa formação, óbvio que umas mais privilegiadas que outras, a gente tem a obrigação de passar para frente, né? Eu acho que está na nossa mão, como mulheres também, dá sequência essa cadeia de conhecimento daquilo que nos passaram
e também daquilo que a gente pode fazer com o conhecimento que nós construímos para formar, né, outras pessoas e acolher outras mulheres, e, enfim, homens também nesse universo, né? Então, a Kivel ressalta, meu Deus, eu não tinha dinheiro, vou fazer isso, mas estou aqui, né, lavando, fazendo uma coisa para ter grana para outra, como é que eu vou me enfiar nisso? E se enfiou, né? Então, acho que tem, claro, a vontade e o apoio, mas tem essa vontade de dar certo, né? E outro ponto que eu acho que vincula com a pergunta que a Ju vai fazer, que é a nossa pergunta de fechamento, que como é caro e custoso e inviável para a maioria das pessoas as porções na área do café, né? Então, uma das saídas é envolver, sim, empresas e instituições para que elas financiem e patrocinem cursos de graça para pessoas que, enfim, se mostrem interessadas e estejam a fim de entrar, né? Claro que faz parte da gente também construir isso, dando tempo, quem educa, quem faz cursos, né? Possibilidade de abrir vagas para pessoas que não estão com grana para fazer, mas eu acho que esse é um dos pontos que a gente poderia tirar dessa conversa, né? De realmente exigir que... Porque é inviável para a maioria esses valores, né? Pelo menos compatível com a hora das baristas nas cafeterias. É incrível como fica distante, né? Ficam distantes os universos. Ju, me alonguei, como de praxe. Continuamos. A gente vai... Nossa pergunta guia, né? Norteadora que a gente está falando. Vou jogar na roda, né? Seis mulheres que estão participando aí, se quiserem abrir o áudio para responder, não tem ordem agora, se vocês quiserem conversar entre si. Mas a gente queria que vocês falassem um pouquinho, algo já foi dito, né, no meio da fala de vocês, sobre isso, mas desenvolver um pouco mais, talvez, a ideia que vocês têm de como a gente pode ocupar esse nosso espaço que a gente quer ter aí no café, no café especial, nesse mundo, né? E como como fazer para a gente ser vista, né? A Cris até citou aí no chat, eu acho que é até legal eu ler para vocês, não sei se todo mundo conseguiu ler, mas ela até colocou uma situação que ela vive, né? E quando recebemos alguém na fazenda e a visita não nos dirige a palavra porque sou mulher, só falam com meus funcionários e consultores homens, achando que eles são mais capacitados que eu, né? Eu também vou me alongar só um pouquinho para contar uma historinha de uma colega minha que é barista também, aqui em Brasília, e ela era barista sênior da casa, né? Ela é a barista mais antiga e hierarquicamente acima dos outros. E uma vez chegou um cliente, e aí tinha ela e um homem, que era barista também, mas estava abaixo dela, e o cliente se dirigiu a ela e falou: eu posso fazer o pedido para você porque o barista está ocupado. E aí ela olhou e falou: você pode fazer o pedido para mim, para ele, para qualquer pessoa, mas em que contexto que ele entendeu que ela estava abaixo dele, que ele não podia ser interrompido, né? E que o pedido tinha que ser feito para ela, porque questões que a gente passa, né, na nossa vida como mulher, que a gente tem que se impor. Então, fica aí para vocês agora essa pergunta: como fazer para a gente ocupar esse espaço e a gente ser vista? Vai, Gi. Sim. Na verdade, eu queria aproveitar falar duas coisas, assim, tanto essa parte do conhecimento, uma das frases que eu carrego, assim, para mim é: conhecimento é para ser compartilhado, né? Então, seja ali na cafeteria com o cliente, seja nos projetos como o Fazedor de Café, os Jovens Baristas, a própria Casa do Barista também tem essa proposta de formar pessoas, assim, estavam em situação mais, digamos, menos privilegiada mesmo, né? O próprio Emerson Barista é um dos instrutores da casa do barista e ele teve essa trajetória. Aí eu só queria colocar outras
assim, um pouco mais sobre essa parte, né, de conhecimento que ele deve ser compartilhado mesmo. E aqui em Taubaté, eu, na verdade, para ser sincera, não sei, assim, um manual, uma regra, uma receita de o que a gente deve fazer. Mas eu acredito de verdade que até fiz umas lives nessa época da pandemia de que a representatividade ela vem aliada com, assim, essa questão do assédio, seja um assédio que não é direcionado no sentido de consciente, seja o assédio que é consciente. E aqui em Taubaté, eu digo que eu tive realmente a sorte de entrar numa casa, que é uma casa colaborativa, é a primeira casa colaborativa de Taubaté, que é 100% organizada por mulheres, e é um espaço que, como é só mulheres, a gente não sofre assédio, a gente não sofre preconceito. Os clientes que vão no café, não, eu nunca vivenciei aqui no nosso espaço, né? Deixar bem claro que é no nosso espaço, não que não tenha em outros lugares, mas como é um espaço que é fortalecido por mulheres e a gente está ali junto, se apoiando, se ajudando e se incentivando mesmo, não acontece. Assim, é como se os homens, até eu percebo que a maioria dos participantes do Clube do Café são homens. Eu diria que quase 90% de quem participa do clube, dos encontros e participa e frequenta o café são homens, e nenhum deles me trata assim como se eu não tivesse digna de estar naquela posição de estar apresentando meu conhecimento para eles e ter um retorno financeiro disso, ou até de posição de fala, sabe? Então, eu acho que pela experiência que eu tive, assim, empiricamente, eu diria que o fato da gente estar, assim, conversando, tendo essas trocas, da gente estar se apoiando, da gente estar junto, já é assim, já ajuda a chegar nesse caminho, sabe? Verdade, eu acho que é a representatividade, né? Que a gente até falou de manhã, mais cedo. Quando a gente se vê ou vê algo, nem que seja para ver que todo mundo tem síndrome do impostor igual, mas pelo menos a gente se une, né? Meninas, mais alguém? Deixa eu falar um pouquinho, Ju. Até acho que é meio comum, acho que foi meio que unânime essa síndrome do impostor aqui, né? Esse monte de mulherão. A gente tem que chamar de síndrome do café, eu acho que todo mundo tem. Começa a beber café e pega a síndrome do impostor. Eu vejo muito assim, são pessoas, quem tem, assim, não sei, não conheço o lado da psicologia, mas essas mulheres que estão aqui, que mencionaram que tem isso, são aquelas mulheres que se sentem responsáveis por aquilo que produzem, pelo aquilo que falam e que tocam. São pessoas realmente responsáveis com o que entregam, de conteúdo, de conhecimento, de relação, de tudo. Então, esse cuidado, esse nosso, talvez, critério com a nossa responsabilidade é o que talvez nos deixe um pouco inseguras nisso. Só que uma coisa que eu tento trabalhar demais é porque a partir do momento que eu me calo, porque eu não estou me sentindo segura, não estou me sentindo pronta e preparada para adentrar em determinado assunto, em situação, eu abro espaço para aquele que não tem conhecimento algum, que só tem postura, aqueles pavões do café, né? Chegarem lá e tomarem o nosso espaço e falarem e educarem de maneira equivocada, de maneira enviesada. Então, às vezes, você tem até informações mesmo sobre barismo e tudo mais, que vocês, quando o aluno chega aqui, a gente, mas por que você está pensando isso? Como que você aprendeu isso? E aí, fulano falou. Cara, isso é cheio em várias situações. Isso eu estou mencionando só na situação de educação, que a gente já tem muito, muito claro e muito nítido. Então, acho que a partir do momento que a gente se cala, a gente abre espaço para que outros tomem o nosso lugar, né? Nosso lugar de fala e de representatividade. No atual momento, eu fiquei muito feliz pelo convite de poder participar dessa mesa com vocês. Mas também fiquei muito triste com a organização da SIC. Amanhã tem um painel sobre a questão da retomada das cafeterias. Então,
sobre São Paulo, Belo Horizonte, etc. Aí tem um painel que é a região Norte e Nordeste. Eu gostaria de saber qual é a cafeteria da região Norte e Nordeste que está nesse painel, porque a pessoa que está lá inscrita é uma pessoa de São Paulo. Então, a gente tem diversas cafeterias, temos torrefações que poderiam estar falando muito melhor sobre a retomada do café especial nesse momento de pandemia e que não foram divulgados, que não foram chamados, não foram convidados. Por quê? Sabe? Então, acho que a gente precisa, sim, trabalhar esse nossa síndrome de impostor, a gente precisa... E aí, como que a gente faz isso? Eu acho que realmente são nesses momentos de apoio, de conversa mútua. E uma das coisas que eu também gostaria muito de trabalhar, assim, futuramente, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Glitter Cat Barista. É uma iniciativa que tem nos Estados Unidos de campeonatos para pessoas marginalizadas. Nisso entra toda aquela gama de pessoas que normalmente não aparece. Então, a partir do momento que você dá visibilidade para eles e traz segurança, porque acho que é aquela história, né? Você trazer segurança, não, você pode, você consegue. A pessoa se sente apta a aparecer no mercado nacional e entrar nesse ramo. Então, acho que a gente precisa também estar fortalecendo nessas pequenas situações, a gente precisa de mais mesas de conversa, mais rodas de conversa, mais momentos em que a gente possa apoiar essas pessoas, que todas sejamos vistas, e trabalhar essa nossa síndrome de impostora aí, que a gente nem tem nenhuma impostora aqui, não, só tem mulher boa pra caramba. Annalise, eu posso pegar aqui, posso continuar o que ela estava falando? Então, esse painel do Norte-Nordeste, retomada, eu acho que é porque eles atrasaram um pouco lá, mas a gente foi chamado para essa... E eu acho que tem o Calena e talvez o Bossói, eu não sei se foi confirmado, a gente está esperando ainda a confirmação, mas o Bruno ia ser o mediador, né, do painel. Mas, desculpa, não está essa divulgação no site, parece lá só em São Paulo. Exatamente, está faltando lá, não sei porquê, eu até vou falar com a Mari para ver como é que tá. Ela me respondeu ontem quase 3 horas da manhã, então deve estar um pouco complicado, mas eu espero que seja até bem útil. Eu estou bem animada se realmente isso for acontecer, porque é um assunto que é de extrema importância nesse momento. Meninas, eu vou falar aqui o que eu acho, porque que a gente tem essa síndrome. Eu escutei hoje uma coisa bem interessante. Eu sou uma pessoa que às vezes me programo muito, me planejo muito, não tenho segurança de botar meus planos para frente e às vezes eu me atraso muito por conta disso, tomada de decisões dentro da cafeteria, vida profissional e tudo mais. E eu escutei a Isabela falando hoje, a Isabela Raposeiros falando uma coisa que eu achei que é muito pertinente para essa. A gente é muito rígido com a gente mesmo, o nosso trabalho. Isso que a Annalise falou mesmo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente quer mostrar o serviço, quer mostrar que a gente é muito boa naquilo que a gente faz, e às vezes o ótimo, né, é inimigo do bom, né? Então, às vezes, a gente tem que ir no bom, e aí um tempo a gente chegar no ótimo, e para a gente realmente não deixar com que esses impostores reais tomem conta do espaço, que eu acho que é muito importante. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é se fazer ver. E eu tenho um problema muito grande com isso, de me mostrar. Eu lembro que boa parte da minha trajetória na cafeteria, eu me escondia como dona da cafeteria. O pessoal perguntava, não, eu não tô, me disse que eu não tô. Às vezes eu estava lá e aí tinha gente que chegava perguntando quem é o dono da cafeteria, quem são os donos da cafeteria. Aquele cara ali é o dono, é o funcionário meu. Ele é o dono, posso falar com ele é o dono. Então, baristas que eu tinha, já vi também, meninas, dizer assim, olha, tira o pedido, quem é o barista? Aí ela chegava e dizia assim, mas eu sou a barista. E às vezes... E aí foi quando começou a cair a ficha para mim, sabe? Que eu tenho que trabalhar isso, sabe? De me mostrar, de me impor. Por mais que a gente não tenha aquela 100% de segurança, mas eu acho que todo mundo aqui tem trajetórias belíssimas, muita experiência de vida, experiência de balcão, experiência de estudo, várias experiências que a gente tem que valorizar e a gente tem que ser mais confiante.
E eu acho que nós, dentro de um ciclo de mulheres, a gente tem que se apoiar justamente para quando alguém postar, assim, a Ana vai lá, vai postar alguma coisa, chega lá e curte, comentando, você é incrível, você é muito boa, é isso aí. Porque a gente tem que começar a fazer isso para que outro chegue e diga assim, ela realmente é muito boa. Para quando chegar o homem, chegar e dizer assim, ela é boa, ela sabe o que ela está falando. E isso eu já vi, assim, de frequentar, visitar uma fazenda e conversar com a pessoa, pô, mas você entende, você torra café? Eu digo, eu torro, assim, faz uns 3 anos, mas torro um pouquinho de café, entendo um pouquinho, e aí você vai começando a passar aquela informação com segurança e vai se enchendo, vai se apoderando do nosso conhecimento, da nossa experiência, e mostrar para essas pessoas o nosso valor, do nosso trabalho. Acho que a gente precisa ser mais confiante e se mostrar mais. Eu tenho que praticar isso, pelo menos. É verdade. Cris, ela queria acrescentar aí também, a Cris. Queria contar uma história que foi do café da safra passada, que era um café que o meu irmão queria arrancar. Um café que perdeu água. A gente não tem mais a água nessa época, que aqui no Goiás é muito seco, então mesmo tendo o gotejo, não chega a água mais. E essa história, ela veio para reafirmar realmente a nossa sabedoria, a minha sabedoria, né? A sabedoria da mulher é a intuição. Então, em 2018, meu irmão não colocou nada, que ele é o agrônomo, ele manda colocar as coisas, e tem hora que eu não consigo brigar em relação a isso. Como é uma área pequena, que estava já com dificuldade de água, ele só fez uma aplicação para bicho mineiro. Quando veio a colheita de 2019, esse café não bebeu bem, bebeu normal, bebeu 80 pontos. E aí, quando chegou na safra passada, a florada, ele ele florou, veio a chuva, deu uma floradinha e veio aquela seca lascada. E aí, eles queriam arrancar o cafezal, 11 hectares. E eu tentando convencer toda a minha equipe, né? O consultor, o meu sobrinho, que é agrônomo, está fazendo doutorado, o meu irmão, o técnico, o gerente, o outro gerente, que tinha que deixar o café lá. Por quê? Porque a nossa fazenda é toda irrigada. Só que a gente sabe que tem que respeitar o meio ambiente, que pode chegar uma hora que a gente não vai ter condições de ter água para todo o cafezal. Então, o meu maior argumento era, vamos deixar essa área como um projeto piloto para se um dia a gente tiver restrição de água também, né? Porque se a gente pensar só em produtividade, etc., não dá, a gente tem que ter um planejamento dentro da fazenda em relação a isso, né? E eles focando em produtividade. Se não chover, a florada vai cair, a gente vai ficar aplicando produto para bicho mineiro, vai ficar fazendo capina, vai ficar aplicando produto para broca, não vai ser um café rentável e não sei o quê, não. E aí, na minha última visita para a fazenda, porque depois, nessa época, porque logo depois veio o diagnóstico do meu marido com câncer, e eu fiquei mais isolada, eu falei assim, olha, eu acho que tem que ser feito isso. Eu lembro da minha postura perante o cafezal, sabe? Para lutar por ele, como se fossem meus filhos, assim. Eu acho que a gente tem que manter por conta disso. Eu dei uns 5 argumentos para ele. Mas eu estou agora deixando para vocês, né? O meu voto é esse, porque, né? E vocês, então, vejam o que vão fazer. Porque chega uma hora que não adianta a gente ficar batendo de frente, se impor e brigar. Eu acho que isso é um grande aprendizado também, né? Porque senão você acaba saindo como a louca, a doida, entendeu? E aí eu vim para casa, teve a cirurgia do meu marido, etc. E o melhor café da safra desse ano veio desse talhão. Então, assim, para mim é uma emoção muito grande saber que eu fico até arrepiada, que quando a gente faz a coisa, a gente não domina o resultado, né? Mas que isso é muito importante, porque, assim, eu estava lá com gente com doutorado, com diploma de 30 anos em agronomia, mas, assim, nessa hora, eu não me deixei levar, eu tinha certeza do que aquilo que eu estava falando, entendeu?
E agora, não, e quando o moço da fazenda foi provar o café, ele virou assim para mim e me disse: Cris, achamos o melhor café da casa, da safra. Adivinha de onde é? Eu falei: eu tenho certeza. É do primeiro talhão, do gotejo, né? Porque sabia, né? Então, assim, o tanto que é importante a gente saber se impor, saber até que limite se impor, né? Porque eu acho que até assim a gente é mais respeitada, né? E tá lá, eles estão super felizes. Teve a florada desse ano, tivemos seca esse ano também, da safra de 2020, tivemos perda, mas até meu consultor fala que não tem nem coragem de chegar perto desse pé de café agora, desse cafezal para arrancar, porque eu acho que o café tem muito a ensinar para a gente. Eu falo que ele é igual um bebê, né? Ele é gestado, é igual uma mulher. Eu falo que depois da colheita ele é igual uma mulher recém-parida, né? Que não tem folha nenhuma. Aí vem a chuva, começa as flores, são os bebezinhos. Em 8 meses o café grana, né? Você colhe, ainda fica mais um mês no terreiro secando, dá exatamente os 9 meses de gestação, né? Então, assim, eu acho que compara o café, só na planta já ensina muito, o que dirá o que vocês, né? Tantas profissionais aí fazem depois, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer sempre unindo, ninguém faz sozinho, né? É isso que eu queria falar. Essa história é muito boa, eu adoro. A Brenda queria falar também um pouquinho. Eu quero. Tem um dog aí. Né? Eu queria completar um pouco a fala da Analice e da Dani, que vieram antes. Tem uma frase que me falaram assim que eu comecei, assim que eu entrei, assim que eu fiz o primeiro empreendimento de café, que eu não ia lançar, eu ia participar de uma feira criativa que ia ter na cidade, e não tinha quase nada pronto, sabe? Tem uma interferência. Não tinha quase nada pronto, estava uma confusão, tinha metade do processo real valendo, não tinha conseguido produzir tanto quanto eu gostaria para a feira, em questão de estoque e tudo mais. E aí, a coordenadora da feira me falou: feito é melhor do que perfeito. Então, eu falei: velho, vou fazer e seja o que Deus quiser. E foi ótimo, foi lindo. Tipo, o lançamento foi maravilhoso, foi super aceito. E sobre essa síndrome do impostor, ela não pertence só ao mundo do café, a gente sabe. Eu cheguei recente aqui nesse universo, tem quase 3 anos, pouco menos, mas eu venho da área de audiovisual e eu fico olhando, assim, tem tanta gente medíocre, vou dizer assim, para não usar outra palavra. Tem tanta gente medíocre, que foi o que a Annalise falou, tanta gente sem conhecimento, tanta gente superficial, que única e exclusivamente por saber se portar, por saber falar mais alto, talvez, que é uma característica também do universo masculino, por saber se posicionar, que estão tão lá em cima, tanta gente que dá milhões de cursos e quando você vai ver, a pessoa não conquistou praticamente nada e ela nem faz aquilo que ela ensina nos cursos. Então, assim, eu acredito que eu falo isso, mas eu estou assimilando ao mesmo tempo, que eu estou justamente nesse processo de pegar de volta isso, pegar de volta essa confiança e esse conhecimento e, de fato, colocar as coisas para frente, né? Então, eu acredito que sim, só falta acreditar e só falta fazer. Começar do jeito com que a gente tem, começar do jeito que a gente sabe, que é um jeito bom, que é um jeito maravilhoso. Então, assim, se tem público para um monte de besteira que tem na internet, vai ter público também para mulheres com conteúdos incríveis, mulheres com muito conhecimento, mulheres que têm muito a acrescentar e a compartilhar, que são vocês, as meninas de mais cedo, e várias outras mulheres do mundo do café, que
estão aí pela internet, que a gente conhece. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Eu queria colocar uma coisa assim para vocês, que é engraçado que quando rolou a confusão lá do pessoal, dos juízes do campeão Excellence, o pau quebrou, todo mundo reclamando, cadê a mulherada, cadê a mulherada? Nesse dia, eu estava lá na fazenda da Ucha. Eu tinha ido com uma cliente minha para fazer a escolha dos cafés dela do ano. Aí começou aquela situação toda, a Ucha estava comentando lá o que estava acontecendo. A Ucha me falou uma coisa que eu falei, gente, é verdade. Ao invés da gente ficar reclamando, a gente precisa se unir e ocupar a galera. Não tem mais nada. Não tem ai me dói, não tem ai é difícil. Não, velho. Depois que a gente focar, fazer um trabalho perfeito, indiscutível, igual vocês já comentaram aí. O homem, ele pode ser machista, a sociedade pode ser machista, não interessa. Você chega e coloca um serviço bem feito na mesa. Com isso, não tem discussão. É igual a crise, aconteceu lá, falou. O que aconteceu? O café que você deu a dica, do jeito que você falou, foi o melhor. Então, isso já é um tapa na cara. Eles depois terem que assumir que a gente estava certa, que o que a gente fez estava correto, isso, gente, já é resolver, é provar. É muito mais trabalhoso de fato. Isso é uma questão. É muito mais pesado, é muito mais denso, a gente tem que se dar mais, a gente tem que ocupar mais dias, mais horas das nossas vidas para chegar onde o homem chega dando um passo, né? Ele dá 1, a gente dá 5, dá 10. Mas não tem problema, a gente tem que parar de reclamar, porque não adianta, a sociedade não vai mudar de hoje para amanhã. Eles não vão começar a respeitar a gente só porque a gente está fazendo reuniãozinha e discutindo o que é melhor. Vamos fazer acontecer. Se a gente está reclamando que no campeonato lá da SIC do ano passado, igual rolou, estava tudo em inglês, quem não tinha conhecimento em inglês não conseguiu ler os regulamentos e tudo. Galera, vamos colocar mais gente, mais mulher participando, fazer igual a questão que a Ana Alice falou aí, que tem esse campeonato para pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. Vamos organizar as coisas, vamos fazer as coisas acontecer. Igual esse ano só não rolou porque por conta da pandemia, né? Então, assim, não vou reclamar, não, mas o plano continua acontecendo. Vocês vão ver o que vai ser a próxima SIC, campeonato aqui em Belo Horizonte. Estou falando para vocês que eu garanto. Eu estou chamando quem quiser participar, pode vir para cá. Minha cafeteria está aberta para treinar. Eu tenho o que eu tenho, não é para mim, é para dividir. Então, todo mundo que quiser pode vir. Eu estou assim, eu estou compartilhando, porque eu quero chegar lá. Entendeu? E só que a gente só vai chegar quando a gente tomar consciência do que a gente está fazendo e fazer de fato acontecer. Não estou falando para a gente deixar e parar de discutir com as pessoas, não. A gente não tem que engolir desaforo de ninguém. Só que eu acho que a gente precisa fazer. Vamos encher os campeonatos de mulher, vamos encher qualquer prova de camping. Ah, cadê as mulheres do camping? Cadê? Tem pouco? Vamos formar mais. Entendeu? Então, tipo assim, igual eu sou louca para tirar a certificação de que grade e tudo, para eu ter condição de formar mais pessoas. Então, assim, a gente tem que entender que a mudança, para a gente que já teve oportunidade, igual a Annalise falou que eu sou privilegiado, branca, o que você conquistou, com que a sociedade julgou que não era ruim, ou que eles te deram, ou que você conquistou, divide, cara, divide, vamos abrir. Você aí no norte o negócio tá pouco, gente, vamos fazer ficar muito. Aí como que? Eu vou ter que sair dando as coisas para todo mundo? A gente sabe que não é assim, empreendimento é difícil, mas vamos viabilizar dentro do que está em nossas condições. Um pouco que a gente fizer, um passo que a gente dá, já é alguma coisa. E outra coisa, a gente não está sozinha. Para de achar que a gente está sozinha. Vocês estão aí, mas eu estou aqui em Belo Horizonte. Ó. Precisou, eu estou aqui. Se precisar de uma rede, eu quero montar um curso, eu quero disponibilizar. Gente, vamos juntar. Está todo mundo aí querendo fazer. Às vezes está precisando só do
Começa, entendeu? Eu tô falando com vocês por experiência do que eu fiz. Eu sei que o que eu fiz não é nada perto do que eu quero fazer, mas eu sei que pode se tornar muito, dependendo de com as pessoas que o juntarem comigo, que unir comigo, entendeu? Então, eu acho que o que a Usha me falou, e foi esse ano, tem 2 meses só, despertou isso em mim. Vamos parar de reclamar, vamos parar de só falar que a gente não tem oportunidade, vamos criar as nossas oportunidades. É triste, é chato, mas é o fato. E vamos fazer acontecer. Eu acredito que assim, e é o que eu estou tentando, sabe? Não vou falar com vocês que eu estou arrasando aqui, não. Não tô, não. Nossa, Só que isso precisa começar com a gente, galera. Tem que fazer, mulheres. eu concordo, assim, para ser sincera, aqui em Taubaté, quando eu cheguei, ninguém me conhece, eu não conhecia ninguém, eu não tinha contato nenhum. A cafeteria que eu trabalhei, eu não me identifiquei, e aí eu pedi demissão para começar do zero. E hoje eu tenho consciência de que, assim, e eu tenho certeza que todas as mulheres aqui, não tem nada que a gente não consegue fazer. Tipo, eu tô há 2 anos, todos os dias, batalhando para fazer o meu nome numa cidade que ninguém me conhece. Eu tinha oportunidades em outros lugares e eu tô insistindo aqui porque eu acho que é um lugar que merece também ter esse mercado de café especial. E a gente, nenhuma aqui tem nada que não tem capacidade de conseguir. Nada é impossível. Eu acho que é isso mesmo. É a frase que a gente colocou aí, que agora eu quero uma camiseta, que é feito é melhor que não feito. Mas é muita verdade, gente, assim. Eu também, eu tenho história também da mesma situação, a mesma frase que me disseram, que era... Quando eu fazia vídeos, queria fazer vídeo para o YouTube quando eu era confeiteira, anos atrás. E aí eu ficava, não vou, não consigo, não sei, não tenho equipamento, não tenho isso, não tenho aquilo, tananã. E aí eu passei 1 ano, assim, que eu não postava nenhum vídeo, nada. Aí meu irmão falou um dia para mim, Juliana, é melhor você fazer ruim do que não fazer nada, porque você já está 1 ano sem fazer nada. Aí eu, verdade. Que pelo menos eu fiz, né? Acho que esse pontapé inicial, eu não sei. Eu queria só fazer um adendo, assim, que eu conheço muitas pessoas que têm a vontade de fazer esse pontapé, de ir, de buscar um projeto que tem muita vontade, ir fazer um campeonato, participar de alguma coisa, estudar, mas eu sinto que as mulheres, especificamente, elas ainda estão muito, assim, presas, às vezes, né? Presas em contextos que foram impostos a elas pela sociedade, então... Eu não sei, às vezes tem dupla jornada, já é mãe solo, e aí entram em questões que às vezes não depende só de si mesma, né? Quando você tem, por exemplo, uma outra vida para cuidar, a gente não pode só também fazer assim. Eu queria era encontrar, e eu acho lindo ouvir essas palavras e essas histórias de vocês, para a gente conseguir entender o que precisa para as meninas, para as outras mulheres, poderem ir fazer, sabe? Porque está faltando, é isso que a Kivia estava falando, está faltando o quê? Está faltando dinheiro? Vamos atrás de um patrocínio? Está faltando um curso? Vamos arranjar alguém para dar um curso? Que seja uma mulher que queira incentivar mulheres? Está faltando o quê? Não sei, gente. Faltando um pé de café na sua casa? A gente arranja um pé de café. Não sei, assim, a gente identificar essas coisas realmente e agir, porque só ficar reclamando mesmo a gente não chega em lugar nenhum, né, Kívia? De fato, tem que fazer. A gente pode fazer. A gente só não acredita que a gente pode, mas dá para fazer. Eu acho que, na verdade, eu entendo que todas aqui já estão fazendo muito, né? Eu gostei que a Kívia falou, que, olha, eu estou fazendo muito, mas o que eu vou fazer é muito mais, né? Que é essa a perspectiva, né? De a gente continuar fazendo, né? E acho que uma das propostas dessa mesa é a gente colocar essas ações em rede, né? Colocar essas demandas que a gente tem, conhecimento que a gente traz, né? De outros espaços, colocar isso em rede para que a gente possa acionar, estou precisando aqui, me faltou café, e aí? Rede de produtoras que estão junto. E aí acho que a gente fazendo, né, nessa trama aí
feminina, ou, enfim, essa trama de mulheres, mas não só de mulheres, de pessoas, né, em ação, a gente consegue, né, fazer muito mais, né? Eu entendo, assim, esse... Parece, às vezes, que a gente fica, né, e falam muito, assim como falam que a gente, mas tá louca, né, pirou, falam que a gente reclama muito, né? Mas acho que a gente tem que agir, fazer rede e botar o dedo na cara também, dizer, olha aqui, você pega esse espaço, deixa eu te dizer por quê. E colocar mesmo, né, para o outro de onde vem o mérito e aquela a arrogância da confiança, né? Então, acho que a gente vai refletindo e agindo, né, do lugar que a gente está. Mas eu gosto muito dessa, enfim, da proposta da Kivian, da gente fazer rede, né? Rede, enfim, dar mais visibilidade e força para essa rede que, na verdade, eu acho que já existe, né? A Isabelle, bom, a gente tinha essa pergunta norteadora e a Isabelle acabou de colocar uma pergunta também no chat. Eu vou abrir para vocês, meninas. Eu acho que é bacana. A gente não teve perguntas na primeira roda, mas ela quer saber se vocês acreditam que essa opressão, né, e as dificuldades que passamos nos distancia uma das outras, como mulheres, né, no caso. Eu quero falar rapidinho. Eu acho que sim, só para ser rápida. Sim, porque isso ocupa a gente. Eu acho que distancia a gente justamente por isso. A gente fica muito ocupada lutando. É muito ocupado tentando sobreviver, é muito ocupado tentando passar um dia cheio de problema, fora as nossas variáveis, né? Que a gente consegue resolver 300 coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que toda essa pressão ocupa a gente, isso cansa a gente. E acaba que, para a gente poder contactar, pelo menos no meu ponto de vista, a gente precisa movimentar, né? Eu tenho que ir lá, se eu quero, igual, tipo, um ex-namorado meu fez um curso com a Annalise. Chegou elogiando, não sei o que, sei o que. Se eu tenho um projeto que eu tenho aqui, se eu tenho todo esse conceito feminista na minha cabeça, por que eu nunca chamei a Anne para conversar? Entendeu? Por que eu nunca tentei fazer essa ponte? Com a Cris, uma vez, eu cheguei até a perguntar questões de café com ela e tudo. Por que eu não dei que segmento? Entende? Então, eu acho que, assim, eu estou tentando me livrar disso, justamente, igual eu falei, fica parecendo que a gente é forte, que a gente está dando conta. Não. Na verdade, eu estou tentando criar esse hábito de não reclamar, criar esse hábito de deixar isso pesar nas minhas costas, para eu ser livre, para eu conseguir, para eu estar disposta a correr atrás das outras coisas, entendeu? Então, eu acho, sim, que essa opressão distancia porque nos deixa cansada. Então, lutar contra a maré é sempre muito mais cansativa, muito mais desgastante. Então, tipo assim, não vou fingir de morta no meio da maré para eu afundar. Mas eu também não estou com tanto pique para ficar reclamando, lutando. Eu quero fazer, eu vou fazer, eu estou fazendo, só que eu vou fazer mais. Eu não vou ficar perdendo tempo com quem está aí só para me distrair. Só para tirar meu foco, porque parece que é isso que esse povo está querendo fazer. Tirar nosso foco e fazer a gente ficar cansado. Minha opinião. Amei, vou anotar. É verdade. Eu acho que também falta um pouco de... Não sei, eu acho que tem tanto lado da gente estar cansada, mas também ainda existe um pouco de... Assim, na verdade, pra ser bem sincera, eu não sei nem como colocar. Mas, assim, eu e a Ju Félix, até a Ju Félix, que foi campeã do Nacional de Aeropress, a gente em Brasília tentou mobilizar uma roda, a gente fez essa roda e a gente queria ter assim, campeonato de latte art só para mulheres, porque algumas meninas se sentiam assim, não sentiam a vontade mesmo de competir com outros caras por questão de assédio moral e até outros tipos. A gente tentou mobilizar muito e ficou um pouco na onda do papo sem ação. E, tipo, eu sou particularmente uma pessoa de ação, assim. Eu vou e faço. Eu não consigo esperar muitas pessoas fazerem, e aí acaba que eu assumo para mim. E aqui na Uma Casa Colaborativa,
eu comecei o clube, comecei algumas rodas, e a Casa Colaborativa já tem uma proposta social mesmo, e eu sinto que é um pouco de pegar as pessoas certas também para agir, porque senão a gente fica só no plano, não vai, sabe? E aí, pois, eu fiquei sinceramente bem frustrada. Na época, com a Ju Félix, a ideia era fazer uma campanha, a gente não conseguiu acessar também todas as mulheres, porque a ideia era ter várias mulheres assim sendo representadas por uma hashtag, que era o Elas Cafeinadas. Mas eu falei, não vou deixar a peteca cair, não é porque tem muita, assim, não teve tanto apoio de outras mulheres que eu vou achar que não é importante isso, porque se a gente não insistir, eu acho que também não, assim, o cansaço vem, sabe? Porque você vai ter muito impacto, vai ter muita coisa contra, e é respirar fundo e continuar, tá? Gil, é engraçado que você tá comentando isso aí. Eu tinha o mesmo problema. A gente tentava organizar uma coisa e não dava coro, né? Não dava quantidade de pessoas o suficiente para as coisas acontecerem. Aí sabe o que eu descobri? Tentei, faz isso. Procura coletivo de mulheres, procura projetos que estejam acontecendo antes, procura antes. Tenta achar, faz o network ali, a conexão antes de você começar. Porque a gente sonha, porque a gente está acostumado com o rolê, a gente sabe como é que funciona. Aqui eu fiz assim, não sendo ninguém aqui em Belo Horizonte ainda, eu fiz um campeonato de latte art, na Toast, inclusive. Aí a gente com o maior medão de flopar. Falei, puta merda, não vai ninguém nesse negócio. Aí eu fui, ainda brinquei com a proprietária Adriana, eu falei, aqui, Dri, no meu projeto tem 8 meninos. Se não vier ninguém, no final a gente brinca com leite, toma cerveja, mas vai acontecer. Ou foi tão surreal que todas as cafeterias fecharam, assim, depois do horário do fechamento, e todo mundo foi para lá. Tipo assim, eu não esperava aquilo. Mas o que a gente fez? Antes, a gente colocou para retirar ingresso, falou para o pessoal confirmar, ninguém confirmou. Ninguém fez nada, eu falei, esse trem não vai dar certo. Aí ela, tá, vamos cancelar. Eu falei, não vamos cancelar. Já compra um gradadinho de cerveja, se de tudo é errado, nós vamos só festejar. A gente tá junto. E pela persistência, foi geral. Deu umas 40 pessoas. O lugar nem cabe. Tipo assim, cabia 10 pessoas lá dentro. E foi todo mundo. Então teve gente que não foi nem para participar, mas foi para estar lá, que era um momento que dava para juntar todo mundo. Então, tipo assim, é só antes de você maximizar, assim, como é que eu vou falar? Porque a gente idealiza um sonho, né? Você quer fazer um negócio, imagina um negócio bombando. Antes disso, estratégia, nega. Estratégia. Pensa, organiza e depois você faz. E é isso aí mesmo, pode parar não. Porque tem tudo para dar errado. Adorei. Ai, gente, a gente está já há um bom tempo de roda de conversa, mas a gente queria saber, tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Até se alguém tiver participante aí, quiser. Maria Mion não quer que acabe nunca mais não dá. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, meninas, meninas não, mulheres, eu tenho que parar com esse costume de chamar de meninas. Annelise ainda tá aí? Tá ali, achei. Estou lendo ali o pessoal, ia falar, né? As mulheres estão pedindo uma reunião por mês. Vamos pensar, vamos fazer. A gente tem mulher suficiente para fazer uma por dia, inclusive. Nesse mundo do café especial, gente, enfim, a gente queria realmente, que nem a gente reforçou, tanto na primeira turma, quanto na primeira roda, quanto agora. A gente está aqui como, né, foi organizado via Busecoff e com outras pessoas que não estão lá, mas que a gente conhece e tudo, mas a gente não está representando todo mundo, e a gente tem consciência disso. E é o tanto de pessoas, de mulheres incríveis que podem vir aqui dar esses depoimentos que nem vocês deram, que acrescentam sempre. Dava para fazer uma live por dia.
pelos próximos 3 meses, talvez. Então, acho que é isso, né? Anne, quer finalizar? Queria agradecer muito por vocês aceitarem, toparem, né? Naquela segunda foi rapidão os convites e tal, a gente conseguiu montar essa roda. Agradecer muito pelo tempo, pela disposição, pelo relato de cada uma. E estou no time de que quer fazer uma reunião sim, por mês. A gente pode fazer disso o princípio aí de um diálogo, de uma rede, como eu propus, que, enfim, que a gente ocupe e faça acontecer, né? Mas é isso, eu quero agradecer a IWCA também pelo espaço. Isabel está aqui, né? Você está aí. Tô aqui, desde de gente. manhã com a gente. Que bom, que bom. E especial a vocês, Brenda, Cris, Daniele, Annalise, Vivian, que bom que a gente conseguiu que você viesse, né? Porque foi muito rápido, né? Você, quem está aí na organização sabe, né? Foi assim uma roda jato, mas nos mostra que a gente consegue em pouco tempo mobilizar e que a energia está aí, né? Ela a energia da ação, né? Então que fique de Acho que a organização da roda, a organização da roda foi bem Kivian, assim, foi, gente, alguém tem que fazer, só vai. Ótimo. Foi mais ou menos isso. Mas obrigada, meninas, mulheres, participantes, se vocês quiserem abrir o áudio e se despedir, tá tranquilo.